Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 3, versículo 3. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 3. Isaías havia falado de um mensageiro que prepararia uma estrada no deserto para a volta do Deus de Israel à terra. Isaías, capítulo 40, do versículo 1 ao 11. O ministério de João preparou o caminho para a chegada de Jesus. Ver capítulo 11, versículo 10, comparando com João, capítulo 12, versículo 41. A citação é de Isaías, capítulo 40, versículo 3, conforme Septuaginta. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 3. Cumprimento de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Façam veredas retas para ele. Um precursor viria a fim de preparar moralmente o povo de Deus para a chegada do Messias. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitei as suas veredas. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 3. João Batista cumpre Isaías 40, versículo 3, e também as profecias de Malaquias a respeito do mensageiro que prepara o caminho diante do Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, conforme Mateus, capítulo 11, versículo 10. E a respeito de Elias, Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao 6, conforme Mateus, capítulo 11, versículo 14, capítulo 17, do versículo 10 ao 13, e Lucas, do capítulo 1, versículo 17. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 3. Este é o referido. João Batista proclama a vinda do Senhor, usando Isaías, capítulo 40, versículo 3. O ministério de João aponta como os profetas do Antigo Testamento, para um que é maior a que vem após ele. Capítulo 11, do versículo 7 ao 11, e Atos, capítulo 19, versículo 4 e versículo 5. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 3, versículo 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: A voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 3, versículo 3. A aplicação que Mateus faz de Isaías, capítulo 40, versículo 3, a João Batista, nos fala tanto de Jesus quanto de João Batista. Afinal de contas, em seu contexto original, a profecia falava de alguém que prepara o caminho para a vinda do Yahvé, o próprio Deus. Ao usar o texto a respeito da vinda de Yahvé para descrever a vinda de Jesus, Mateus proclamou que Jesus é divino.